Olá, pessoal. Trabalharemos hoje com os custos diretos, dando ênfase ao material direto e à mão de obra direta. Serão dois momentos. Primeiro falaremos sobre o material direto e depois, posteriormente, sobre a mão de obra direta. Em relação ao material direto, lembrando que tudo aquilo que envolve a composição do custo do material direto e esse material em relação à composição do produto é o que nós iremos tratar. Qual é o conceito de material direto? É o custo de qualquer material diretamente identificável no produto, sem nenhum problema de mensuração dos materiais e nenhuma necessidade de rateio. O que eu quero dizer com isso? Que é aquele material que você vai olhar, a pessoa que tem as habilidades necessárias ou o conhecimento necessário para olhar e falar bem assim, eu sei exatamente a quantidade que eu vou precisar para fazer este produto, ou que tem uma fórmula e que você vai saber exatamente a quantidade que você vai utilizar para a composição daquele produto, de cada um dos materiais, sem a necessidade de você fazer o rateio. Como a gente já tinha visto antes, o que seria rateio é aquela metodologia de você fazer a divisão. Eu pegar, por exemplo, um exemplo aleatório, eu pegar a energia que eu gasto na fábrica e ratear e fazer a divisão por todos os produtos. A forma com que eu vou fazer essa divisão, isso é outra história, mas o fato de eu ter que fazer essa divisão por vários produtos de um único custo, significa que eu estou fazendo rateio. Então, não é isso que eu quero aqui. Aqui é aquilo que eu digo assim, eu pego um guarda-roupa, viro para o especialista de guarda-roupas e pergunto, quanto de madeira você vai precisar para construir este tipo de guarda-roupa? Aí ele vai dizer, olha, eu vou precisar de tanto de madeira para construir esse tipo de guarda-roupa. E essa quantidade, ela é precisa. Significa que ele vai me dar exatamente a quantidade. É claro que vai sobrar, mas vai sobrar pouquinho, porque é na hora que você faz uma curvatura, na hora que você vai cortar a porta, que vai sobrar 1 centímetro, porque você não pode ter exato, porque ela tem que estar lisinha, não pode ter imperfeições. Então, assim, é aquela fórmula exata de quanto você vai precisar de cada material, tá? A fórmula que a gente usa é uma fórmula já conhecida. Estoque inicial mais compras menos estoque final. A gente já viu essa fórmula em custo da mercadoria vendida, custo do produto fabricado. Então, assim, já é uma fórmula conhecida que ela pode ser utilizada em vários conceitos. Mas eu queria fazer uma observação sobre essas compras, tá? Aqui, ó, sobre essas compras. E aí eu coloquei aqui, ó, de forma destacada. O que eu chamo de compras líquidas? Significa que aqui eu vou utilizar tudo que eu comprei, os fretes envolvidos nessa compra, o seguro envolvido nessa compra, os impostos que eu tiver que recuperar, o que eu tiver que embutir nesta compra, as devoluções que eu tiver que tirar desta compra. Então ali está englobado tudo aquilo que efetivamente importa nessa compra, tá? Outras informações que a gente precisa saber sobre esses materiais diretos. A gente já falou sobre isso, mas é só um lembrete. Quais são os tipos de material direto? A gente tem a matéria-prima, o material secundário e a embalagem. Só relembrando, matéria-prima é tudo aquilo que dá forma, é o que mais se utiliza na fabricação de um produto. Material secundário é tudo aquilo que você sabe a quantidade, mas ele não dá forma ao produto, ele só compõe o produto de forma secundária. E a embalagem é aquela embalagem que o produto precisa, ou que ela sai da fábrica com aquela embalagem, né? Saiu da fábrica, a embalagem, é custo, ou aquela embalagem que é necessária para que eu possa fazer a venda deste produto, tá? Não aquela embalagem, por exemplo, só um exemplo, por exemplo, que não é custo da embalagem. Aquela embalagem, por exemplo, que você vende, quando você compra mercadoria no supermercado e que ele te dá um saquinho, uma sacolinha para você levar para casa. Aquilo não é custo, aquilo é despesa. Por quê? Porque não é importante, não é essencial para eu comprar aquele produto, tá? Mas quer ver uma embalagem importantíssima, mesmo assim, lá no próprio supermercado, quando você vai na parte de hortifruti, você não precisa das embalagens para você colocar os produtos ali dentro e aí ir lá no lugar, pesar e ele te dá a etiquetinha. Aquele saquinho que você coloca os produtos, eles são essenciais para que eu possa comprar aquele produto e passar no caixa. Então ali aquela embalagem, ela é
um custo. Mesmo para a banana que você poderia pegar o cacho e levar, no momento em que você não tem essa possibilidade de pesar e etiquetar a banana, que você tem que colocar em um saco para seja etiquetado o preço e você leve ao caixa, ou até mesmo aqueles caixas que você pode pesar ali na hora que está passando, aquela embalagem é um custo, porque ela é essencial. Sem ela fica difícil que você leve o hortifruti dentro do supermercado, por exemplo. Custo dos materiais diretos adquiridos. São todos os gastos incorridos na aquisição desse material. Exatamente o que eu tinha falado para vocês. Lembrando dos fretes, dos seguros, dos impostos, alguns que eu tenho que recuperar, alguns que eu tenho que embutir, tá? Tudo isso está envolvido no valor desse custo, desse material que eu vou comprar para ele se transformar em um produto. Existem alguns tipos de avaliação de estoque. Alguns são aceitos aqui no Brasil pela Receita, né? E outros a gente tem que fazer ajustes, tá? Então eu vou falar sobre todos eles, mas não vai ser aqui que a gente vai entrar no pormenor de cada um deles. A gente tem o PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Ele você pode usar aqui na legislação brasileira. O custo médio também é aquele que você pega todo o valor da compra, independente de qual compra foi, hoje, daqui a 10 dias, você soma todos os valores do custo de entrada desse produto, mais o que você tem no estoque, e divide pela quantidade total, tanto do que tinha de estoque quanto do que entrou, e aí você tem um preço unitário, um valor unitário. Aí é o custo médio. O EPS é o último que entra, primeiro que sai, esse não é aceito aqui, mas você pode utilizar desde que você faça um ajuste, tá? E o custo específico é aquele que cada produto tem o seu custo específico, não é em cadeia, é unitário. Então, esse custo específico normalmente são para produtos caros ou então produtos únicos, aquele que você faz por encomenda, tá? Então, são os custos específicos. Iremos utilizar, o que a gente mais utiliza? PEPs e custo médio. Aí depende muito de cada empresa, o que ela acha que fica melhor para tributação dela, para avaliação de estoque dela. Aí, a forma que eu tive de mostrar para vocês tudo isso que eu acabei de explicar foi com um exemplo. Eu acho que é a melhor forma que a gente tem de visualizar aquilo que é teoria. Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tem as informações. Diante dessas informações, eu vou desenvolvendo e compondo o preço desses produtos. Lembrando que, neste momento, eu não vou estar compondo o preço do produto como um todo. Eu vou estar compondo o preço não, o custo, né? Do produto em relação aos materiais. Aí, junto a isso, eu teria que agregar os outros custos para fazer o preço deste produto de forma totalitária, ok? Então, agora a gente vai fazer o levantamento só dos materiais. Aqui eu peguei um produto, então eu fui em uma fábrica de salgados e quero compor os materiais, o preço dos materiais usados na coxinha. Tem uma fabricação de 100 coxinhas. Tá? Quais são os materiais utilizados? Que eu fui lá e perguntei, vi a fórmula, identifiquei de forma clara a quantidade que eu vou utilizar. Aí eu vou lá e calculo. Mas antes disso eu preciso saber qual o preço, qual o custo desses materiais, tá? Aí eu tenho as seguintes informações. Eu tenho que a farinha de trigo, ela tem um valor de compra, foram compradas 10 quilos a R$25, com 18% de ICMS a recuperar e frete de R$3. O estoque que eu tinha era de 5 quilos no valor de R$10. Então, aí devem ter valores diferentes e a gente está utilizando o custo médio. O outro material que eu também vou mensurar para essa coxinha foi o frango. E aí estão as informações. 15 quilos a 180 com 18% de ICMS e frete de R$10 e já tinha um estoque de 8 quilos no valor de R$50. Essas foram as informações que eu colhi. Aí alguém pode me perguntar assim, sim, Sara, sim, professora, por que então você está me dando essas informações se o próprio setor poderia me dar? Só que para você compor o custo, você também tem que checar se o setor responsável fez todos os cálculos certos. Então você vai lá no setor responsável, calcula tudo bonitinho e já joga no sistema. Mas para isso você precisa saber compor esse valor, tá? Então por isso que a gente faz todo o processo.
É claro que numa empresa bem estruturada, isso aí já está no sistema, mas alguém tem que ter feito esse sistema, tem que ter verificado se a composição desse preço está de forma adequada, e para isso você precisa saber. Aquela velha história, eu sei fazer a conta de 2 mais 2 são 4, e posso usar a calculadora e botar 2 mais 2, 4, mas eu preciso saber que 2 mais 2 são 4 para eu saber que a calculadora está certinha, ou até mesmo para que eu possa saber como utilizar a calculadora, ou para quem fez a calculadora possa saber como programá-la para que esse resultado dê certo, né? Então vamos lá, eu vou calcular o valor primeiro da farinha de trigo para saber quanto é que custa cada quilo. O que eu fiz? Eu peguei o valor de aquisição, que foi R$25, tirei 18% do frete, tá? Ou 18% do ICMS, que é o ICMS a recuperar. Peguei o frete, tirei 18% também, e esse 18% é um valor que eu utilizei como alíquota, tá? Cada um no seu estado utiliza o valor que quer, ok? Eu estou na Bahia e resolvi utilizar 18%, ok? 18% também eu fiz a mesma coisa com frete. E aí, qual é o valor do custo dessa farinha de trigo? É o valor da compra líquida, então 20,50, mais o valor do frete líquido, que é 2,46, e esse R$10 aqui, ó, é o valor de estoque, é o que eu já tinha no meu estoque, que já está lá sem os impostos e já com agregado os impostos devidos, ok? Então, o valor que eu comprei, mais o valor do frete dessa compra, mais o valor do estoque, me deu o valor total. Eu disse para vocês que a gente estava utilizando o custo médio. Então, esse é o valor total em dinheiro da farinha de trigo que está no meu estoque. Como eu tenho 15 quilos, de onde que eu tirei 15 quilos? 10 foi da compra, mais 5 que foi do estoque que eu já tinha. Então, eu tenho 15 quilos. 32,96 dividido por 15, esse é o custo do estoque da farinha de trigo por quilo. Então, para compor o custo do frango, vou fazer da mesma forma que a gente fez com o custo da farinha de trigo. Eu vou pegar o valor da compra, só do que eu paguei para o fornecedor, vou retirar os 18% do ICMS a recuperar, encontrei o valor líquido. Vou pegar os R$10 do frete, vou tirar os 18% e encontrei o valor do frete líquido. E aí o que eu vou fazer? Eu vou somar o valor do fornecedor, o valor do frete líquido, mais o valor do estoque. Ok? Somado tudo, eu tenho o valor total que tenho hoje de frango, com o que eu comprei, mais o que eu tinha no estoque. E vou dividir pela quantidade. A que eu tinha e a que eu comprei. A que eu tinha eram 8 quilos, mais a que eu comprei, que foram 15 quilos. Um total de 23 quilos. E esse R$ 8,95 é o quê? É o valor por quilo do meu frango. Agora sim, sabendo quanto custa a minha farinha de trigo o quilo e quanto custa o quilo do frango, agora eu posso calcular o custo desses dois produtos para a fabricação das minhas 100 coxinhas, tanto do montante de 100 coxinhas quanto do individual de unidade. Então, como é que eu fiz? Olha só, para a produção de 100 coxinhas, eu vou utilizar 2 quilos de farinha de trigo. Mas, professora, por que eu não posso saber quanto eu uso para fazer cada coxinha? Você não faz a massa de uma única coxinha. Você faz uma quantidade de massa e você descobre ali quantas coxinhas eu posso fazer com aquela massa. Mas isso não é rateio? Não, isso não é rateio, porque eu estou tratando de um único produto. Isso é um custo, isso é um material direto, porque a gente vai fazer uma massa e eu vou saber quantas coxinhas eu vou fazer dessa massa. Se eu fosse utilizar para essa massa outros produtos, aí é outra história. Mas eu estou fazendo a massa para as coxinhas. Então, eu sei que para a fabricação de 100 coxinhas, eu vou precisar de 2 quilos de farinha de trigo. Queria deixar só claro uma coisa. Isso aqui não vem de uma fórmula, não vem da receita da coxinha. Eu só botei valores aleatórios. Eu sei que para fazer coxinha utiliza farinha de trigo, utiliza frango. Como sei que utilizam outros materiais, mas eu só quero esses dois e eu só coloquei isso daí, não tem nada a ver com uma receita efetiva, tá? São valores aleatórios, mas importantes para vocês entenderem. E aí é só adaptar isso na receita.
a farinha de trigo para 100 coxinhas, 2 quilos. E sei que para o recheio dessas 100 coxinhas, eu vou utilizar 1,5 kg de frango. Lembrando que eu estou fazendo um processo de fabricação. Cada coxinha não saiu de um tamanho. Quem já teve a oportunidade de comprar no supermercado aquelas caixinhas de coxinha, por exemplo, vende, que eu já comprei, elas são todas iguais. Por quê? Porque vem uma forminha que você faz tanto a massa, que você tira tanto a massa quanto o recheio e coloca ali e fecha, tá? Não tô falando dessas coxinhas que as pessoas fazem na mão para aniversário de forma aleatória, não. Essa daí também, se a pessoa for especializada, ela também pode fazer com que cada coxinha tenha a mesma quantidade de recheio e tenha a mesma quantidade de massa. É só ela dividir aquela massa e pesar efetivamente todas elas, não tem problema nenhum. Então, vai ter a mesma quantidade de massa e a mesma quantidade de recheio. Eu dei o exemplo da caixa do supermercado porque eu sei que lá existe uma forma, uma fabricação industrial, então tem toda uma forma de fazer. Também existem pessoas que fazem, sem ser numa fábrica, que utilizam a balança de precisão, elas pesam tanto o recheio para cada coxinha, para cada salgadinho, quanto a massa para cada salgadinho, só depois abre, recheia e fecha, tá? Então, eu tô falando disso, tô falando de fabricação com precisão, tá? E é isso, custo é isso, é precisão. Aí, o que eu vou fazer? 2 quilos, que é o que eu preciso, e cada quilo da farinha de trigo custa R$ 2,20, então eu sei que para a fabricação das 100 coxinhas eu vou utilizar R$ 4,40 de farinha de trigo. Da mesma forma, calculei o frango, 1,5 kg a R$ 8,95, R$ 13,43 de frango para fazer as 100 coxinhas. Então, para a fabricação das minhas 100 coxinhas referentes ao custo da farinha de trigo e do frango, eu vou gastar, somando os dois, R$ 17,83. Por unidade, aí eu pego esse valor e divido pela quantidade produzida, aí eu tenho que, destes dois materiais apenas, eu vou gastar 0,18 centavos para cada unidade produzida. Com isso, eu mostro para vocês como é que a gente pode ser preciso e custo, fabricação, margem de lucro, preço efetivo, é dessa forma que a gente faz, com precisão nos custos. Ok? Agora, com isso, eu concluí a parte do material. Foi só um exemplo que eu dei. A gente vai fazer, vou depois fazer com vocês alguns exercícios, alguns mais exemplos, para mostrar como é que a gente pode conseguir esse custo de vários outros produtos, com mais materiais, com menos materiais, tá certo? Com isso, eu concluí a parte do material direto. Agora, a gente vai para o próximo custo, que é a mão de obra direta, tá ok? Obrigada pela atenção de vocês.